Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Ser mãe ou pai depois dos 40, este vai ser o mote da conversa de hoje com o psicólogo Eduardo Saio. Vai ser uma conversa a pedido de um ouvinte que, Eduardo, deixa várias questões que giram em torno deste tema. Por um lado, a questão da longevidade, o receio dos pais em não conseguir acompanhar a vida dos filhos. Por outro, o receio dos filhos por ter pais mais velhos, a diferença geracional que pode verificar-se em alguns comportamentos. Pano para mangas. Eduardo, boa tarde. Ser mãe ou pai depois dos 40 obriga a séria ponderação antes de uma decisão, ou os 40 são os novos 30? Olá, Judite. Olá. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu não faço a mínima ideia de como isso acontece. Eu acho que há sempre uma dose de irresponsabilidade quando somos pais, sabe? Seja em que idade for, não é? Seja em que idade for. Porque nós temos a mania, desculpa a vulgaridade, de que vivemos num mundo em que tudo se planeia, tudo ao pormenor, quase. E depois não nos damos conta que muitas das coisas muito importantes da nossa vida às vezes atropelam-nos, pura e simplesmente, às vezes surpreendem-nos, às vezes decidimos-las sem decidimos bem, sabe? Decidimos, queremos, desejamos. E, portanto, eu acho sinceramente que é assim, depois dos 40 e antes dos 40, eu hesitei, como se deu conta, porque eu acho que as pessoas têm sempre a noção de que os 40 nós somos muito mais experientes e etc. Eu tenho a ideia que a adolescência acaba aos 40, não é? E que nós temos ali 40 anos em que fomos acumulando experiência e que, se tivermos a sorte de nunca termos perdido os nossos pais, temos ali outros 40 para irmos dando uns laivos de maturidade que aqui e ali são razoáveis, outras vezes nem por isso. E, portanto, eu percebo que depois isso assusta muito. Claro que assusta, porque quando nós somos pais aos 20 ou aos 30, nós não fazemos as contas ao dia depois da manhã. Nós temos a ideia que vamos durar para sempre. Aos 40 eu acho que não é muito diferente, sobretudo se não tivermos grandes sobressaltos de saúde. Mas temos a ideia que vamos assistir a tudo e os nossos filhos depois vão ter filhos e nós vamos nos acompanhar em todo o crescimento. E quando nós somos pais cada vez mais tarde, temos medo. Temos medo que isso não seja bem assim. Ficamos um bocadinho mais receosos, mas também mais cuidadosos em relação a nós próprios. Temos outra sensatez quando se trata de tudo, até quando se trata de andarmos numa autoestrada, eventualmente depressa demais, e vamos planeando, vamos fazendo um seguro de saúde e um seguro de vida e aquelas coisas que se calhar aos 20 nós não fazemos, mas que depois dos 40 fazemos porque temos a noção de que queremos cá estar muito tempo para acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Eu tenho a ideia, todavia, que quanto mais velhos nós somos, dentro do que é razoável, evidentemente, e quanto mais temos experiência de pais, mais aprendemos a gozar a paternidade e a maternidade, porque às vezes quando temos um primeiro filho passa tudo tão depressa que nós nem nos demos conta que ele, entretanto, já cresceu, e às vezes ficamos com a sensação de que não o usamos em todos os bocadinhos, e às vezes quando somos mais velhos o tempo tem outra dimensão, não somos tão agitados
E aí, em muitos aspectos, até pode ser melhor, claro. Falando agora dos receios dos filhos, porque isto são os receios dos pais, mas os filhos que têm pais mais velhos pensam nessa finitude que pode ser mais curta, não é? Ou que será mais curta necessariamente. Judite França, os filhos nunca andam distraídos em relação à morte dos pais. Não vale a pena nós termos a ideia de que é assim. Basta que haja um amigo na escola ou um colega que eles só conhecem de vista, que entretanto tem um pai que morreu e eles entram todos em alerta geral porque eles percebem, ups, isto pode-me acontecer também. Evidentemente, quando os pais são mais velhos, isso fica mais claro, evidentemente. Quando os pais são mais velhos e há aqueles encontros de futebol ou de basquete ou de outras coisas quaisquer entre pais e filhos, nem sempre um pai é o número 10 que marca muitos golos. Às vezes tem o diploma de pessoa mais velha que participa no jogo, que é uma coisa que arruma com a autoestima de qualquer um. Mas os filhos aprendem muito bem a saborear os pais, a perceber o que é que eles dão de acréscimo. E os filhos leem-nos tão bem que, à medida que nos leem, veem-nos como pessoas muito bonitas e, portanto, aí não é por mais uma ruga ou por mais anos que eles acham que nós somos de deitar fora, antes pelo contrário. Mas claro que de vez em quando ficam muito cuidadosos em relação aos pais mais velhos porque têm a noção que eles podem constipar mais facilmente e, portanto, é natural que às vezes fiquem mais inseguros. Mas atenção, pais muito experientes têm depois outros tipos de ganhos. Portanto, perde-se de um lado, ganha-se no outro, como em tudo na vida. Ser confundido às vezes na escola é que é mais complicado, não é? É pai ou é avô? Judite França, é tão simpático isso, sabe? E acontece mais com os pais, porque evidentemente as mães... As mães não têm... Isso é porque não se atrevem a fazer essa pergunta. Sim, mas com os pais isso é muito comum, é muito lisonjeante, porque de repente parece que uma pessoa, quando fica mais velha, perde qualidades. Eu acho exatamente o contrário, não é? Eu acho que um avô pode ser uma pessoa tão importante, que às vezes um pai mais velho pode ser um pai mais novo que um avô que tem as qualidades, algumas qualidades de um avô, feitas as contas, pode ser a quadratura de um círculo quase perfeita. Eduardo, hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um tema, até lá já sabe. Continua a escrever-nos para eduardo.sá@observador.pt e mandando questões como esta, por exemplo, que dá aso logo a uma conversa tão interessante. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Um grande abraço para si também, Judite, e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.